Capítulo 7 Nuvem congelada de Asgard. Capítulo anterior. Próximo capítulo. Foi destruída. Sialt franziu. Desde que ele era criança, seu avô e todos diziam que ele tinha nascido com a profunda veia danificada. Até ele acreditava nisso. Ele mesmo que quando pegou suas memórias de volta no Renascimento, incluía todo o conhecimento que ele tinha em medicina durante seu tempo de vida. Mas Siakingui disse que ele não nasceu com a profunda veia danificada, mas ao invés disso ela foi destruída por alguma força externa. Na verdade, ninguém no clã Xiao tinha sido capaz de ver através desse disfarce. Siakingui apenas tinha olhado para ele por alguns momentos e para ela, aquele fato era tão claro quanto cristal. Essa mulher. Sim. Siakingui enrugou suas sobrancelhas e falou gentilmente, ela foi bastante danificada durante sua infância e sua família não percebeu. Por causa disso, ela nunca tinha sido reparada antes e agora que você já cresceu, a profunda veia danificada completamente se formou nesse estado desabilitado, e perdeu todas as esperanças de poder ser reparada. Siakingui disse aquela última sentença com absoluta confiança. Se a profunda veia de um adulto se tornar desabilitada, seu poder iria enfraquecer, mas existem vários métodos de repará-la. Entretanto, se a profunda veia for danificada na infância, o crescimento da veia iria começar com uma má fundação e iria apenas se tornar pior. Na idade de Sialt, a veia já tinha crescido em uma péssima forma, então era impossível para ela ser reparada ao normal. A expressão de Sialt não mudou e ele simplesmente disse, isso pode não ser necessariamente verdade. Siakingui inclinou gentilmente sua cabeça para olhar para ele, parece que você sempre teve a ideia de reparar sua profunda veia. Eu definitivamente irei repará-la. Sialt firmemente disse. Siakingui olhou profundamente para ele. Ela não apenas viu confiança e arrogância, mas uma profunda camada de frieza em seus olhos. Ela suspirou em seu coração e disse, o continente Céu Profundo é um lugar grande com várias pessoas talentosas, talvez realmente exista alguém que possa reparar sua veia danificada. Eu não deveria ter dito aquilo mais cedo com tanta confiança, você pode apenas levar isso como minha ignorância. Com essas poucas palavras, a impressão que Sialt tinha dela melhorou dramaticamente. Ele hesitou e então perguntou, o poder congelante que você usou mais cedo, o que era aquilo? Eu nunca tinha escutado falarem de alguém com essa habilidade na cidade nuvem flutuante. Seu mestre não é uma pessoa da cidade nuvem flutuante, estou certo. É claro, se você quer me falar ou não, isso é com você. Siakingui ficou em silêncio por um tempo e logo quando Sialt pensou que ela não fosse responder, ela respondeu calmamente, artes secretas da nuvem congelada. Artes secretas da nuvem congelada. Sialt se arrepiou com o nome como se ele sentia um vago sentimento de familiaridade. Quando ele repentinamente se lembrou o nome desse conceito, suas palavras escaparam de sua boca, nuvem congelada de Asgard. Siakingui inclinou sua linda cabeça e olhou para Sialt com uma expressão de surpresa. Quando ele deixou escapar nuvem congelada de Asgard, Sialt já tinha perdido o controle, mas nos olhos dela, ele continuava calmo. Mesmo se o Lorde da cidade nuvem flutuante ouvisse aquele nome, seu corpo iria enfraquecer e suas pernas tremeriam de medo. Ela disse suavemente, meu mestre realmente é da nuvem congelada de Asgard, então eu posso ser vista como uma discípula da nuvem congelada de Asgard. Esse fato, a única pessoa que sabe disso na cidade nuvem flutuante é meu pai. Você é agora o segundo. Eu te disse isso, porque você é meu marido agora e isso é o meu mais básico respeito por você. O coração disparado de Sialt não podia se acalmar.
As palavras nuvem congelada de Asgard explodiram em sua cabeça como uma grande bomba. Porque essa é a seita mais poderosa entre as 4 maiores seitas do Império Vento Azul e também é a terra sagrada que muitos anseiam estar. Até mesmo a realeza do Império Vento Azul deve reverenciar suas existências transcendentes anualmente. Vila da Espada Divina, nuvem congelada de Asgard, seita Cial e portão do céu ardente. NT Revisor, essa seita Cial não é o clã Cial, vocês vão entender mais pra frente. Entre os 7 países no continente Céu Profundo, o Império Vento Azul era atualmente o menor. Embora eles eram completamente a força mais baixa, eles nunca tinham sido anexados por nenhum outro país. Uma grande parte da razão era por causa dessas 4 grandes seitas. Os outros poderes não tinham medo da força do Império Vento Azul, mas eles temiam as 4 seitas maiores. Não há dúvidas sobre a força dessas 4 seitas maiores. O processo pelo qual eles recrutam discípulos eram muito estritos e eles não se importavam de qual família uma pessoa pertencia em suas seleções. A coisa mais importante que eles se importam é o talento. Todos vivendo no Império Vento Azul sonham e desejam por esse tipo de sorte grande. Se você entrar em uma dessas 4 seitas maiores, mesmo o mais baixo dos discípulos irá trazer honra e prosperidade para sua família. Eles iriam até mesmo ser convidados de honra na corte e ser presenteados com o título de marquês. Ninguém da pequena cidade Nuvem Flutuante tinha ouvido falar de alguém que tivesse sido admitido nessas seitas maiores e ninguém iria se atrever a sonhar sobre isso. Se o antigo Sialt ouvisse os nomes das 4 seitas maiores, seria como se estive ouvindo sobre a existência de um reino dos céus. Ele nunca iria esperar ser atingido por essas palavras, mas ele realmente não esperava que a esposa com quem ele tinha acabado de se casar era um dos discípulos das 4 maiores seitas, atrás da Vila da Espada, nuvem congelada de Asgard. Sialt rapidamente se acalmou e perguntou, já que você é uma discípula da nuvem congelada de Asgard, por que sua família não revelou isso para o público? Com sua identidade, o clã Sia poderia andar livremente por qualquer lugar na cidade Nuvem Flutuante e ninguém iria ousar ofender vocês. Todas as pessoas ricas, incluindo os principais clãs da cidade, iriam procurar pedir favores para vocês. O crescimento do seu clã Sia também iria se desenvolver em rápidos passos. Por causa de você. Sia Qinghui respondeu. Por causa de mim? Sialt continuou em silêncio, aquelas 3 palavras tinham o lembrado do porquê. Eu me casei com você com a identidade de uma garota do clã Sia e toda a cidade Nuvem Flutuante está em tumulto. Se eu me casasse com você com o status de uma discípula da nuvem congelada de Asgard, não apenas nossa pequena cidade Nuvem Flutuante estaria em tumulto. Não importa o que, haveriam consequências imprevisíveis entre você e meu clã Sia. Depois de tudo, a diferença entre a gente é muito grande. Xiao Qinghui disse com uma voz leve com olhos claros. Embora ela apenas ficou lá silenciosamente, ela já era deslumbrantemente brilhante. Xiao Ti lentamente soltou um suspiro. Então, por que você se casou comigo? Você sabe exatamente o porquê. Minha vida foi salva pelo meu tio Xiao Yi. Eu sou a razão pela qual ele morreu durante uma tentativa de assassinato pouco tempo depois. Desde que eu nasci, meu pai arranjou um casamento entre a gente em ordem de compensar a gentileza do tio Xiao Yi. Embora isso era uma promessa do meu pai, eu não tenho razão nenhuma para desobedecer ele e consequentemente não tenho razão para não me casar com você. Xia Qinghui ergueu seus olhos brilhantes e frios. A razão por que eu contei para você que pertenço à nuvem congelada de Asgard foi para deixar você sabendo que para eu continuar a praticar as artes da nuvem congelada, meu coração deve ser como uma nuvem congelada.
A nuvem congelada de Asgard apenas aceita mulheres e elas devem ser puras e incontaminadas pela vida. Embora eu me casei com você, eu não posso amar ninguém nessa vida. Você deve entender meu comprometimento. Mesmo que você não fosse uma discípula da nuvem congelada de Asgard, eu não pensei que você fosse se apaixonar por mim de qualquer maneira. Sialt disse isso com um sorriso autodepreciativo. Siakingui lentamente balançou sua cabeça. Talvez você deve ter me entendido errado. Eu nunca te quis mal ou te olhei de cima para baixo. Meu mestre me disse muitas vezes que pessoas com altos níveis nunca deveriam ignorar ninguém, ou subestimá-los. Além disso, eu apenas alcancei o ponto de partida da minha jornada. O continente céu profundo respeita apenas os fortes, então existem inúmeros doutores por aí. Apenas por causa que sua profunda veia está arruinada não significa que sua vida está completamente arruinada. Sialt estava comovido. A cidade nuvem flutuante se alarmou por causa de sua beleza e talento, mas talvez ninguém sabia sobre a elegância de seu estado mental que nem inúmeros homens de meia idade nesse mundo podem alcançar. E ela realmente tem apenas 16, daqui a alguns anos, uma pessoa pode imaginar como ela será. Não é para menos que ela chamou a atenção daqueles na nuvem congelada de Asgard. Essa mulher tão talentosa, bonita e com a mente de uma fada tinha realmente acabado de se tornar sua mulher. Parecia que aquilo era apenas um sonho. Se ele não tivesse duas vidas cheias de experiências, ele sentiria um senso de inferioridade e poderia nem mesmo ter coragem de olhar em seus olhos. Obrigado por me dizer isso. Sialt disse com um tom apaixonado. Seus olhos se tornaram focados enquanto sua voz mudou. Então, você pode me dizer o atual nível de sua força? Entrar no 10 graus nível do domínio profundo Elemental na idade de 16 já era um talento incrível o suficiente para comover a inteira cidade nuvem flutuante. Entretanto, Sialt não acreditava mais que Siakingui estava apenas no 10 graus nível do domínio profundo Elemental. Porque esse nível de talento imbatível na cidade nuvem flutuante não deveria chamar a atenção daqueles na nuvem congelada de Asgard. Siakingui ficou em silêncio por um tempo e não respondeu à repentina pergunta de Sialt. Entretanto, seu silêncio tinha indicado que sua força era maior do que o 10 graus nível do domínio profundo Elemental. Você deveria ir para o brinde. Siakingui lentamente respondeu com um brilho em seus olhos. Quando sua voz parou, o som de lentos passos vieram do lado de fora da porta. A velha voz gentil de Siarong veio da porta. Jovem mestre, está na hora de você propor o brinde. Evo Hong, eu irei agora mesmo. Sialt prometeu. Com um último olhar para Siakingui e depois de limpar suas roupas de qualquer sujeira, ele andou para fora do quarto. Logo após Sialt sair, uma aura brilhante cercou o quarto e uma figura branca embaçada apareceu em frente de Siakingui. Siakingui levemente deu passo à frente e falou com uma voz gentil e respeitosa: Mestre Kingui, você deseja voltar para a nuvem congelada de Asgard comigo? A linda e gentil voz era tão nebulosa quanto as nuvens e tão gentil quanto uma brisa. Era suficiente até para fazer o coração mais frio derreter completamente. Siakingui balançou sua cabeça gentilmente: Mestre, Kingui pretende ficar por mais um tempo. Se eu deixá-lo logo após eu me casar, ele irá sofrer ainda mais de incontáveis ridicularizações. Eu peço a mestre para me dar um mês de tempo, então eu não irei machucá-lo ou permitir os outros de fazerem piadas dele quando eu partir. A mulher vestida de branco olhou para ela. Depois de um tempo ela concordou lentamente e deu um leve sorriso. Tudo bem, essa é a primeira vez em centenas de anos que uma discípula da nuvem congelada de Asgard foi permitida a se casar.
Desde que foi uma exceção, outro mês de espera não é nada. Obrigado por permitir meu desejo, mestre. O corpo de Xia Qinghui se curvou novamente e ela hesitantemente suspirou levemente. Mestre, é realmente impossível de reparar sua profunda veia. A mulher em branco balançou a cabeça sem hesitar. Não existem coisas absolutas nesse mundo, mas pelo menos para mim, isso não me parece possível. Qinghui, é bom que você seja uma pessoa gentil e compassiva de coração. Entretanto, eu realmente não posso ajudar você com esse problema.